Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Neymar Arzamendia, com conteúdo de Educação Física referente ao primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio normal. Vamos nessa videoaula identificar riscos à saúde advindos de vícios posturais e movimentos corporais repetitivos praticados no cotidiano. Vivenciar técnicas, táticas e regras das diferentes modalidades esportivas. Identificar na figura do hábito e nas regras a necessária mediação entre esporte e violência. E também compreender fundamentos do atendimento de primeiros socorros necessários para lidar com acidentes e contusões esportivas. Espero aqui contribuir com seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área de conhecimento, que é o da linguagem, códigos e suas tecnologias. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os vícios posturais. Primeiramente, precisamos saber o que são os vícios posturais e, posteriormente, vamos ver como eles ocorrem. Os vícios posturais são proporcionados por hábitos até muito comuns no nosso cotidiano, como de sentar-se de forma relaxada, de deitar-se de qualquer maneira ou até mesmo de caminhar de forma desalinhada. Todas essas circunstâncias podem trazer malefícios para a sua saúde como um todo, por ocasionar desequilíbrios no sistema músculo-esquelético, em todas as articulações do nosso corpo, aparecendo assim muitas dores corporais. Quando é preciso permanecer por longos períodos na mesma posição, seja sentado ou em pé, a nossa coluna vertebral recebe uma grande sobrecarga influenciada pela ação da gravidade. Mas isso também ocorre em todas as articulações do nosso corpo. É aí que se instalam os vícios posturais. Esses vícios são as grandes responsáveis pelo afastamento de profissionais de seus trabalhos e, em muitos casos, de alunos das escolas também. Vamos ver alguns exemplos de como ocorrem os vícios posturais que podem se agravar para um desvio postural. O simples fato de sentar, levantar um peso ou até mesmo escrever um texto sentado no computador pode gerar dores e um possível desvio postural. Como vimos, a ação da gravidade tem influência direta no nosso sistema músculo-esquelético, mas as consciências de mantermos nossa postura ereta ou de não sobrecarregar as nossas articulações, seja o tornozelo, o joelho, o quadril, os ombros e principalmente a nossa coluna vertebral, é de fundamental importância para mantermos nossa estrutura saudável, evitando assim os desvios posturais. Caso contrário, isso irá gerar desvios que implicam no uso incorreto das articulações. Isso ocorre uma vez que, diante de desequilíbrios postural, o corpo busca compensações para manter o indivíduo em equilíbrio. Os desvios posturais são diversos e podem acometer várias partes do nosso corpo. Contudo, os mais conhecidos são a escoliose torácica, a escoliose lombar, a escoliose torácica e lombar, a hiperlordose lombar, a hiperlordose cervical, a hiperlordose lombar e cervical e a hipercifose torácica. Chamamos de lordose a curvatura natural da coluna, mas se tem um desvio já instalado, chamamos de hiperlordose. Para fecharmos esse tema, não podíamos deixar de destacar as duas principais causas dos desvios posturais na idade escolar nos dias de hoje, que são a forma de se carregar a mochila e o uso em excesso do celular. Tenha muito cuidado com essas posturas excessivas, pois pequenas mudanças podem significar grandes resultados para a sua saúde ao longo prazo. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo e falar também das técnicas esportivas. Quando falamos em técnicas esportivas, estamos falando no desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades específicas que exigem um controle motor e corporal específico para aquele determinado esporte. Cada modalidade esportiva possui suas técnicas e os seus fundamentos específicos, como por exemplo no futebol. Saber dominar a bola, conduzir a bola, passar a bola para o seu companheiro, driblar o adversário e finalizar chutando para o gol. Mas esses movimentos só são adquiridos através do aperfeiçoamento, mediante a prática constante, que permitirá um controle corporal maior, que cada modalidade exige. Aproveitando o assunto, vamos falar também sobre tática de jogo. Segundo o dicionário, a palavra tática é definida como um conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável. Sendo assim,
entendemos os esquemas táticos como a forma que um treinador esportivo escala a sua equipe dentro de campo ou da quadra para superar e vencer seus adversários. Precisamos saber que o principal objetivo de um esquema tático é basicamente estruturar uma equipe esportiva em defesa, meio e ataque, de forma coletiva e que a sua postura possa se desenvolver de forma eficiente em todos os setores do campo ou da quadra, na tentativa de neutralizar o adversário e atingir os seus objetivos. A importância das regras no esporte se dá devido à necessidade da organização. Sabendo que as regras foram criadas mediante a muitos estudos e muitas vezes são adaptadas de acordo com o tempo e com a evolução do esporte, podemos concluir que essas regras são feitas para a melhor prática desses esportes. Um exemplo claro disso é a implantação do árbitro de vídeo no futebol atual, que é uma adaptação do esporte às novas tecnologias. As regras também são de fundamental importância no cotidiano, nos mais diferentes pontos de encontro de sociabilidade, sendo esportivo ou não, como as escolas, os parques e praças. O respeito às regras produz uma série de valores no seu contexto: liderança, trabalho em equipe, respeito ao próximo, dentre muitos outros que são aprendidos e vivenciados em situações distintas. Tendo como exemplo inicial o futebol, sabemos que dentro do campo, os jogadores disputam a bola, às vezes de forma agressiva. Há chutes, carrinhos mal-sucedidos, faltas, cartões amarelos ou até vermelhos. A violência está presente no esporte, não apenas entre os atletas na modalidade de contato, mas também nos espectadores. É por isso a presença do árbitro se faz necessário, não somente para se fazer cumprir as regras do jogo, mas também para que o jogo seja praticado de forma justa e leal. Diante de todos esses fatores, a presença do árbitro em uma partida esportiva é de fundamental importância, seja como mediador do jogo, seja como principal detentor do conhecimento sobre as regras, como também a pessoa mais capaz e qualificada para se evitar a violência naquele momento. Já que estamos falando de violência, para completar esse assunto, vamos agora falar um pouco sobre os primeiros socorros no esporte. Ter noção básica de primeiros socorros é de fundamental importância, pois saber prestar os primeiros atendimentos a alguém incapacitado pode significar a diferença entre a vida e a morte, ou ainda evitar sequelas mais graves. Enquanto isso não acontece, há diversas formas de se aprender a salvar vidas, mesmo não sendo um médico, um enfermeiro ou técnico da área de saúde. E hoje vamos aprender um pouco sobre isso. Os primeiros socorros são técnicas iniciais de atendimento à vítima de qualquer natureza, com o objetivo de minimizar, estancar, imobilizar ou reverter danos relacionados à saúde e à integridade física dessas pessoas. Essas técnicas envolvem desde procedimentos padrão de atendimento, seguindo protocolos internacionais, passando pela higiene e segurança, não somente da vítima, mas também de quem presta o socorro, até o momento de saber o limite de atuação do socorrista e o transporte da vítima até a instituição de saúde mais próxima. Antes de qualquer procedimento de primeiro socorro, é importante que o socorrista tenha em mente a necessidade de alguns critérios para a prestação do atendimento. Manter a calma, afastar os curiosos, garantir que os serviços de emergência sejam chamados se necessário. É muito importante reforçar que algumas pessoas não estão preparadas para realizar os primeiros socorros e, portanto, o ideal é que deixe outras pessoas realizarem os procedimentos adequados e auxiliar de outra maneira, como buscando socorro. Os primeiros socorros no esporte estão relacionados principalmente com as lesões musculares, ferimentos e fraturas. É importante saber como agir nessas situações e o que fazer para que o quadro não se agrave, pois em quadros de fraturas, por exemplo, um movimento desnecessário pode piorar o grau daquela lesão. Outra situação recorrente durante a prática de esporte é o aparecimento de cãibras, que são contrações involuntárias dos músculos que aparecem principalmente nas pernas, mas podem aparecer em qualquer outra parte do corpo. As cãibras podem acontecer por desidratação ou fadiga muscular,
mas são facilmente tratadas com alongamento e repouso. E nesse assunto, vamos ficando por aqui, pois necessitaríamos de muito mais tempo devido à importância desse tema. E assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Saiba que foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu crescimento e aprendizagem, e que vocês possam ter assimilado e adquirido ao máximo novos conhecimentos, onde eles sejam úteis não somente para a sua vida escolar, como também para a sua vida particular, junto com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até a próxima aula.